A Apple não virou banco. Ela fez algo muito mais inteligente do que isso. Em 2024, a Goldman Sachs encerrou sua parceria com a Apple. Um dos bancos mais poderosos do mundo, com mais de 150 anos de história, saiu de um contrato com a maior empresa do planeta, registrando o maior prejuízo da sua história recente em uma linha de negócio, e estima-se algo em torno de $1 bilhão em perda. E a Apple simplesmente começou a procurar outro parceiro. Essa história diz muito mais sobre o futuro do mercado financeiro do que qualquer previsão de analista. Porque o que aconteceu ali não foi uma fintech disruptando um banco, foi uma empresa de tecnologia demonstrando na prática que um banco virou fornecedor. E fornecedor se troca. Para entender como a Apple chegou nessa posição, é preciso voltar alguns passos. A Apple nunca declarou que queria entrar no mercado financeiro, não contratou executivos de banco, não pediu licença bancária, não montou uma área de serviços financeiros com esse nome. O que ela fez foi muito mais silencioso e, por isso, mais eficaz. Ela foi construindo, camada por camada, o controle sobre a experiência financeira do usuário, sem nunca precisar ser o banco. O Apple Pay chegou em 2014, na superfície. Era uma carteira digital e uma forma mais conveniente de pagar com o iPhone. Por baixo, era uma decisão estratégica de onde a Apple queria estar na jornada financeira do cliente. Quando você paga com o Apple Pay, o banco continua processando a transação, a bandeira continua existindo, mas o usuário não interage com nenhum dos dois. Ele só vê a Apple. A interface é da Apple, a confirmação é da Apple, o histórico fica na Apple. O banco virou apenas uma infraestrutura invisível e a Apple virou a marca por trás da experiência financeira. E aqui está o ponto que a maioria das análises sobre a Apple financeira não alcança. A Apple não entrou no mercado financeiro para competir com bancos. Ela entrou para tornar os bancos relevantes para o usuário e mantê-los como parceiros operacionais enquanto capturava o único ativo que realmente importa nessa relação, o vínculo com o cliente. Quando o Apple Card foi lançado em 2019, o Goldman Sachs era o emissor, cuidava da regulação, do capital, do processo de crédito, e a Apple cuidava da interface, da experiência, do relacionamento. O usuário tinha o cartão da Apple e não o cartão do Goldman. Mal sabia que o Goldman estava ali. Durante anos, o Goldman processou milhões de transações, gerenciou inadimplência, absorveu o risco de crédito e arcou com os custos regulatórios de uma operação de cartão em escala nacional. A Apple ficou com os dados da marca e com a fidelidade do cliente. Quando a parceria deixou de ser conveniente para a Apple, ela foi encerrada. O Goldman saiu com prejuízo e a Apple saiu com $1 bilhão de usuários que ainda associam serviços financeiros à maçã, e não ao banco, que ficou invisível durante 5 anos. Isso não foi descuido do Goldman, foi uma armadilha estrutural que qualquer instituição financeira que quer fechar parceria com a Big Tech teria corrido o risco de cair. O banco entra na parceria acreditando que tem um ativo mais importante, licença, capital, capacidade regulatória. Só que um ecossistema digital, o ativo mais importante não é a licença, é a atenção do usuário, é o dado comportamental, é a camada de experiência que o cliente vê e sente. E essa camada a Apple nunca cedeu. O resultado é previsível. Depois de alguns anos, o banco operou toda a infraestrutura e o risco, e a Apple ficou com o relacionamento. Quando os termos precisaram ser renegociados, quem tinha mais poder de barganha não era quem tinha licença bancária, era quem tinha um cliente. Tem um segundo ângulo nessa história que é igualmente revelador. A Apple, diferente do Google e do Meta, nunca quis essa licença bancária. Não é uma limitação, uma estratégia deliberada dela. Banco regulado responde ao Banco Central, por exemplo, no Brasil, mantém reservas de capital, passa por auditorias constantes, tem restrições sobre o que pode fazer com os dados dos clientes. É uma estrutura muito pesada, cara e politicamente exposta. A Apple preferiu ficar na camada de cima, mais leve, experiências, dados, relacionamento. Deixou a regulação para o parceiro e assim ela capturava o valor financeiro sem carregar o peso do financeiro. E esse é o mesmo princípio do Embedded Finance, só que executado pela maior empresa do mundo. Uma precisão cirúrgica sobre onde ficar, onde não ficar dentro da cadeia de valor bancária. O movimento de outras Big Techs segue a mesma lógica, com variações. O Google, por exemplo, tentou ir mais fundo e chegou a desenvolver contas digitais em parceria com o Citibank, mas recuou quando percebeu que o peso regulatório e o atrito político eram muito altos. Preferiu manter o Google Pay com uma camada de experiência sem assumir o risco de ser instituição financeira. Já a Amazon foi pelo caminho do crédito para o ecossistema próprio, financiando sellers da plataforma, oferecendo parcelamento integrado ao checkout, construindo serviços financeiros que resolvessem problemas específicos da sua operação. Não queria ser o banco do consumidor final, ela queria controlar o fluxo financeiro dentro do próprio marketplace. Já o WhatsApp no Brasil tentou lançar pagamentos em 2020 e foi bloqueado pelo Banco Central por meses, exatamente porque o regulador entendeu o tamanho do que estava sendo colocado na mesa. Uma plataforma com mais de 120 milhões de usuários ativos no país, controlando a infraestrutura de pagamentos instantâneos, cada uma dessas histórias mostra a mesma tensão. Big Techs querem o valor do financeiro sem o peso regulatório. E os reguladores, aos poucos, estão entendendo que deixar essa camada de experiência concentrada em 2 ou 3 empresas globais tem implicações que vão muito além da concorrência bancária. O que toda essa movimentação revela sobre o mercado não é que as Big Techs vão substituir os bancos, é que elas estão redefinindo onde está o valor dentro da cadeia financeira. Durante décadas, o valor estava na licença, no capital, na infraestrutura. Quem tinha um banco tinha o poder. Quem não tinha, dependia de quem tinha. O que a Apple demonstrou é que é possível capturar
a maior parte do valor dessa cadeia sem ter nada disso. Basta controlar a experiência e os dados e o relacionamento com os clientes usando os bancos com que eles passaram a ser nesse modelo, fornecedores de infraestrutura regulatória. Isso muda a pergunta que qualquer empresa deveria estar se fazendo. Não é mais como acesso ao sistema financeiro, é qual parte do sistema financeiro eu preciso controlar para capturar valor e qual parte posso terceirizar para quem tem essa licença. E a Paytime opera exatamente nessa camada. Não substitui o banco e usa a infraestrutura bancária onde ela precisa existir e entrega para empresas o controle sobre a experiência, os dados e o relacionamento financeiro com o cliente. É a lógica que a Apple aplicou com Goldman, na escala e no contexto do mercado brasileiro, disponível para empresas que não têm 1 bilhão de usuários, mas que têm volume de transação, base de clientes e muito valor ainda a ser retido no sistema bancário tradicional. A Apple não virou banco, ela fez algo muito mais inteligente, transformou o banco em fornecedor. E quando o fornecedor deixou de ser conveniente, ela simplesmente trocou. Essa é a régua que as empresas que entendem esse movimento vão usar para pensar no próximo passo financeiro. Não como me aproximo do banco, mas o quanto do fluxo financeiro ainda está nas mãos de alguém que eu poderia dispensar. Se a sua empresa está pensando em controlar mais da própria operação financeira, comenta aqui embaixo com a palavra controle, que a gente vai entrar em contato com você. Ou clica no link da descrição e fale diretamente com o especialista da Paytime.